Olá, hoje vamos falar um pouco a respeito da morte. Por que existe a morte na humanidade? Será que Deus nos criou para morrermos? Será que Deus nos fez com que nós um dia pudéssemos morrer? Essa é a pergunta da maioria. Irmãos, todos nós já perdemos nossos familiares, já perdemos amigos e as pessoas que nós amamos. Aliás, a morte, ela leva as pessoas que nós mais amamos e ela deixa um vazio e uma dor profunda em nossos corações. Mas hoje nós vamos descobrir como que a morte entrou na história da humanidade. Será que a morte é da vontade de Deus ou não? É isso que nós vamos falar hoje no vídeo de hoje. Por isso quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, comentar e compartilhar. Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, a Bíblia diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus soprou no nariz do homem o fôlego de vida e ele começou a respirar e a viver. Assim o homem se tornou um ser vivo. Irmãos, a Bíblia nos fala que o homem foi feito a partir do pó da terra. Deus pegou o barro, ou seja, Deus pegou o pó da terra, ele fez um boneco e ele soprou o fôlego de vida nos seus narizes e aquele barro tornou-se uma alma vivente. A Bíblia diz que o homem é uma alma vivente e o homem não tem uma alma vivente, mas sim o homem em si, ele é uma alma vivente porque ele recebeu do Senhor o Espírito de Deus e também ele recebeu o fôlego de Deus que lhe deu vida. Agora, a Bíblia deixa claro, diz que Deus, quando fez o homem, o colocou no jardim do Éden. Só que nesse jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem tinha uma condição. A condição era de obedecer a Deus a 100%, ou seja, na totalidade. Mas quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos perceber que o homem e a mulher que foram colocados no Éden não cumpriram com aquelas condições. E ali nós vemos algo que aconteceu. Leia comigo o livro de Gênesis, capítulo 2. A Bíblia diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. O homem teria que cultivar e cuidar do jardim. E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: você pode comer de todo o fruto das árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no momento em que você comer desse fruto, certamente morrerás. A Bíblia deixa claro, diz que Deus, quando fez o homem, o colocou no jardim do Éden, lhe deu uma condição. De todas as árvores do jardim, o homem poderia comer livremente, mas não poderia tocar e nem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, muitas pessoas interpretam como se fosse a lei de Deus. E algumas também interpretam que essa árvore no jardim representava uma prova de obediência a Deus. Mas nós entendemos que essa árvore, a mulher, por ser enganada pela serpente, ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido Adão. E com isso trouxe grandes consequências, tanto para eles e tanto para a humanidade hoje. E quando nós avançamos com Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz: o homem respondeu, ouvi os seus passos no jardim e tive medo porque estava nu. Então me escondi. E Deus lhe perguntou de novo: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso comeu do fruto da árvore que eu tinha lhe ordenado não comer? O homem disse: foi a mulher que o Senhor me deu e ela me deu do fruto dessa árvore e eu comi. A Bíblia deixa claramente que o homem não cumpriu com as condições, ou seja, com a condição que Deus havia lhe dado de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3, narra a resposta de que a Eva, ela foi enganada pela serpente, tomou do fruto e deu ao seu marido Adão. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto, elas imediatamente se sentiram nu. Mas a nudez que elas sentiram não foi a nudez de roupa, mas sim foi a nudez da alma e também de ser retirado a glória que lhes cobria. Porque Adão e Eva, quando foram feitas, quando estavam no jardim do Éden, elas estavam cobertas da glória de Deus. Então elas não sentiam que elas estavam nu. Mas quando elas pecaram, a glória de Deus se retirou nelas. Eles passaram a ter vergonha, passaram a ter medo e passaram a fugir da presença do Senhor. Mas aí vem Deus chamando o homem. Ele diz: Adão, Adão, aonde você está? E o homem respondeu: Senhor, ouvi seus passos na viração do dia e me escondi porque eu estava nu. Deus pergunta para Adão: quem te mostrou que você estava nu? E Adão agora responde ao Senhor. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto do conhecimento do bem e do mal, então eu comi. E veja só o que Deus diz para Adão e Eva. No Gênesis 3:19, a Bíblia diz: só trabalhando com muito esforço é que você irá conseguir comida para comer. Terá que trabalhar até o dia de você morrer. E então você irá voltar para a terra da qual você foi feito. Você foi feito do pó da terra e ao pó da terra irá voltar. Aqui nós encontramos as consequências da desobediência da palavra de Deus. Por conta da desobediência da palavra de Deus, a morte passou a existir na história da humanidade. A morte passou a existir e os homens passaram a morrer. Irmãos, a Bíblia ela ensina claramente. Ela diz que Adão e Eva desobedeceram. E quando Adão desobedeceu à voz do Senhor, Deus lhe deu como sentença da sua desobediência a morte. Mas Deus, ele dá também uma promessa aos seus filhos. Deus mata um cordeiro,
mostrando claramente que aquele cordeiro que foi morto naquele dia, ele morreu na remissão dos nossos pecados. E aquele cordeiro simbolizava a Jesus Cristo, que viria e moria pela humanidade. No livro de João, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós encontramos a vida eterna em o Senhor Jesus Cristo. Nesse verso todos que nós acabamos de ler, a Bíblia ela nos ensina que Deus não criou a morte. Deus não nos fez para morrermos. E acima de tudo, Deus nos fez para que nós possamos ter uma vida de felicidade, uma vida realçada, não só uma vida de muita alegria e uma vida de paz. Mas hoje nós enfrentamos a morte, dificuldades, sofrimento, tribulações por conta da desobediência de Adão e Eva. Então, a humanidade toda passou agora a ser considerada como pecadores por conta de uma pessoa só que desobedeceu. E a Bíblia também ela nos chama a atenção ao livro de Romanos 6, verso 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é clara. Todo salário que paga a morte é o pecado. Então, o salário que paga o pecado é a morte. E todos aqueles que vivem pecando, todos aqueles que pecam, terão como seu salário a morte eterna. Mas todos aqueles que buscam a Deus, oram ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que esses terão como galardão a vida eterna. Por isso, querido, lembre-se que a desobediência, ela traz consequências graves na nossa vida. E o pecado, ela nos afasta da presença de Deus, ela nos faz com que nós possamos ter medo e, acima de tudo, fugirmos da presença de Deus. Por isso somos chamados nós a abandonar o pecado, estarmos com o Senhor e o buscar dia após dia. E acima de tudo, também somos chamados a nos santificar diariamente, fazer uso do estudo da Palavra de Deus e também fazer uso da leitura da Palavra de Deus e também compartilhando as mensagens bíblicas para mais pessoas. Lembre-se que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Deus nos ofereceu a vida eterna. A vida eterna é de graça. A salvação é pela graça, mas nós temos que aceitar essa salvação e, acima de tudo, nos esforçarmos para que nós sejamos salvos. Por isso, irmão, se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E, acima de tudo, deixe também o seu comentário aqui abaixo. Diga para nós o que você achou do vídeo, ou diga para nós aquela questão que você tem. Será que Deus criou o sofrimento? Será que um dia a morte vai acabar? Ou dê sua opinião aqui abaixo nos comentários.